Olá, eu vou apresentar aqui um case que eu desenvolvi ao longo da minha graduação que eu fiz em design. É um case sobre gestão de eventos, que é uma aplicação que eu acabei construindo e foi entregue como software livre, como open source lá para a Universidade Federal de Pernambuco, no interior, lá de Caruaru, Pernambuco. A minha formação é bem complementar, assim, então eu passei por várias graduações, né? Então eu já fiz sistemas, eu já fiz marketing, já fiz algumas especializações como marketing estratégico, comunicação em mídias digitais, já fiz design também, então tem um complemento de vários conhecimentos diferentes que eu acabei angariando no decorrer do tempo e que colaboraram bastante para eu desenvolver diversos dos trabalhos que fiz até hoje, inclusive esse colaborou bastante. Então eu já atuei como desenvolvimento, como desenvolvedor, já atuei como designer, já atuei como designer de interface, como pesquisador, em alguns projetos até de software livre no Brasil também, já fui de liderança, de comunidade de software livre. E aí eu vou apresentar aqui como é que foi esse projeto especificamente, né, que eu vou falar aqui de 3 pontos para começar. O cenário do problema e como é que eu justifico ter pego esse problema, né? O cenário é que é o seguinte, em Caruaru, na Universidade Federal de Pernambuco, tem um campus Caruaru, né, campus do interior, e lá, naquele momento, em 2015, quando eu comecei o curso, eles tinham 8 cursos, que é engenharia civil, design, pedagogia, tinham vários cursos lá, tinham 8 cursos. E aí, em mais de 1.600 alunos, né, já estava há um bom tempo já, o campus estava ativo há muito tempo, então tinham todas as turmas completas já, né, bastante gente funcionando. É um campus enorme, inclusive, vale salientar. E todo semestre, todo início de semestre, a coordenação de extensão lá, que é um gabinete, é um setor específico lá para coordenar eventos que acontecem dentro da faculdade, tanto eventos como coisas de extensão mesmo, trabalho de extensão, que não seja dentro de sala de aula, por isso que significa extensão. Então, ela criou um evento todo início de semestre para dar as boas-vindas aos calouros, para unir os calouros com a comunidade acadêmica, para ver o que está sendo produzido dentro da faculdade, dentro da universidade. Então, é feito esse evento para que alunos, professores, funcionários possam dar palestras, workshops, oficinas, apresentar realmente coisas que foram produzidas através do conhecimento acadêmico, através do que as disciplinas têm para oferecer em seus respectivos cursos. Né? O evento ele tinha algumas questões que eu acabei observando. Né? Ele é organizado por voluntários, né? Totalmente voluntariado, não tem verba alguma para ser desenvolvido. Ele tinha a participação massiva do público de design. Basicamente tinha um pessoal bastante engajado dentro de design, até pelos os alunos que estavam engajados na organização desse evento, eles eram de design. Então acabava atraindo o público de design e acabava também, de uma certa forma, repelindo os outros cursos, né? Acabava dando muita ênfase em um, só que não conseguia falar muito bem a linguagem de outros cursos e não conseguia ser muito atrativo para os outros. Né? Então tinha uma baixa adesão em qualquer outro curso. A quantidade de inscritos, geralmente a pessoa ia lá e se inscrevia, era manual até, para fazer algum tipo de atividade lá durante aquela semana que acontecia o evento, acabava não indo, tinha uma desistência enorme lá. Então, para eu pegar, outro complemento aqui do problema, né, que a sociedade também não conhecia, é um evento gratuito, né, sem verba alguma para poder realizar, então é totalmente voluntariado. E aí quando eu vi isso, eu pensei, tem alguma coisa aí para eu trabalhar, certamente. Tem alguma coisa que eu consigo pegar aí para resolver, porque tem muitas pontas soltas aí para se resolver. Com a minha experiência de organização de eventos também, eu já tive
já colaborei com algumas organizações também de alguns eventos comerciais. Então eu comecei a ver que podia ser que tivesse algo aí bom para colaborar. Aí eu peguei esse evento, peguei isso que acontecia lá todo semestre e comecei a identificar como é que eu poderia atuar nisso. Primeiramente, o que eu tinha que identificar os stakeholders, né, quem que estava ao redor desse evento, né, os alunos, professores, participantes, quem está ministrando disciplina, quem está ministrando oficina, os monitores e tudo mais. Então tinham vários stakeholders aí, vários públicos específicos dentro desse evento, né? A diretoria, por aí vai. Mapear como é que é o processo, o cenário, né? Como é que acontece o evento, como é que as pessoas organizam, como é que as pessoas participam, né? Como é que ele é projetado inicialmente, inclusive. Identificar alguns gargalos, né? Com a minha expertise de identificação de processo, né? De mapeamento de processo. A ideia é que eu explicitasse algumas janelas de processo e gargalos que poderiam acontecer e seus fluxos primários e secundários. Né? E outra coisa que eu achei interessante era ver como é que estava a comunicação disso, para planejar melhor, para poder fazer algum tipo de inserção ali que conseguisse melhorar a comunicação, que como eu participei como palestrante no primeiro momento, e eu consegui identificar como é que era, tinha algumas coisas ali, que como eu já vim de marketing digital, passei um bom tempo trabalhando e até fazendo assessoria, aí eu tinha visto que eu conseguiria colaborar de alguma forma também para fazer um plano de comunicação e ver como é que eu conseguia criar uma estratégia de integração com os outros cursos, né? Então, esse era o grande desafio, né? Vários desses pontos aí, logicamente, isso eu não consegui resolver de uma vez só, foi aos poucos. Aí eu vou mostrar um pouco como é que eu consegui ter esse espaço aí, né? Então, primeiro momento do MVP, acabei com uma explicação que eu fui estagiário da Federal também, quando eu estava fazendo sistema de informação, em 2008, até 2008, foi um momento que eu tive um tempo ali para fazer o estágio, e aí nesse estágio eu fiz justamente como estagiário do Laboratório de Informática da Federal. E nesse momento eu acabei participando da construção de um script simples lá, que teve uma demanda que solicitaram lá de um evento chamado GPEX, que ia acontecer, e eu junto com os outros colaboradores lá do laboratório, a gente tomou essa frente para desenvolver um script simples só para atender uma demanda que estava lá. E trazendo esse script simplificado, vou mostrar como é que ele eu coloquei ele para ser o MVP de uma solução, assim, eu não estava estudando ainda a solução, eu estava apenas descobrindo o problema, mas enquanto o artefato tecnológico, eu já tinha ele na mão, né, já tinha esse script na manga, então eu resolvi colocar ele para rodar dentro desse evento que acontecia lá na Federal, para ver como é que as pessoas lidavam com isso, né? Na época, em 2008, quando a gente desenvolveu ele, foi apenas para um evento específico, para um curso só que estava acontecendo, né? Então era um público muito sucinto, um grupo mais controlado, a gente não tinha garantias alguma que ele ia funcionar e basicamente só estava fazendo por diversão mesmo. Então tinha muita coisa que estava mal feito mesmo, só para cumprir uma demanda que veio basicamente da direção que a gente tinha que fazer. Então nesse MVP, o que eu fiz? Enquanto a gente tinha esse script pronto, eu lancei mão de alguns métodos para poder entender, enquanto a coisa estava rolando, como é que eu poderia atuar nisso, como é que eu poderia entender melhor o buraco lá que eu estava me metendo, né? Como eu falei, eu peguei esse projeto, peguei esse problema para criar um case que eu conseguisse levar em todas as disciplinas que eu fosse pagar lá em design, né? Então esse curso de design foi basicamente um momento para eu poder aprender bastante, né, em todas as disciplinas teóricas e de fundamentação que eu fosse pagando e práticas também. Eu pegava esse problema do evento que acontece todo semestre e tentava aplicar de alguma forma algum método para resolver algum problema latente que eu
podia ter identificado lá através do processo que eu tinha mapeado, né? Então eu fiz entrevista semi-estruturada, que foi justamente para poder identificar com as pessoas que estavam ao redor da coordenação de extensão, com os alunos, voluntários, pessoas que já participaram do evento anterior. Lembrando que eu entrei em 2015, então eu participei no final do ano com, de uma desse evento, né? Eu participei no final do 2015.2, eu participei de uma edição que estava tendo, e aí eu participei como palestrante naquele momento. Então eu consegui ter acesso, né, ao pessoal que estava organizando, vi como é que estava funcionando, e aí com isso comecei a mapear a estrutura e ver quais eram os stakeholders que existiam naquele cenário. Aí quando finalizou o semestre eu comecei a fazer essa entrevista com essas pessoas que já tinha identificado, né? Outra coisa que eu já tinha feito, como eu falei, a observação de cenário, né? Como é que eles lidavam com todo o processo, né? Como é que era o início do workshop, da palestra, quem é que participava, quem é que organizava, como é que eles faziam isso, né? Disponibilidade de material, de horário, tudo, como é que era a divulgação, como é que era a interação das pessoas. Então, eu comecei a fazer uma observação mais geral, assim, de como é que acontecia o evento. E aí, eu fiz também uma análise de similares para saber como é que já se podia se resolver uma das questões que é realizar a inscrição. Essa entrevista semi-estruturada que eu tinha feito, eu já identifiquei algumas coisas, coloquei no SSD, numa matriz SSD, para poder identificar o que eu poderia extrair ali de certezas, já que o povo que já acontece, e alguns problemas ali que eu tinha dúvidas se eu conseguiria ser resolvido com tecnologia ou não. E algumas das coisas que eu tinha identificado era que precisava ter um ponto centralizador, um ponto mais organizado de inscrição, de realizar a inscrição em si, porque é um evento matricial. Ele acontece em vários dias, é um evento só, mas acontece em vários dias, e cada dia acontecem várias atividades ao mesmo tempo. Então, numa quarta-feira, por exemplo, desde 8 da manhã até 5:30 da tarde, era o horário que acontecia, existiam várias disciplinas, várias atividades ao mesmo tempo acontecendo. Então, às 8 tinha 3, 4 eventos acontecendo, e workshop, palestra, oficina e tudo mais. Então, evento matricial. Então, eu fui ver, dentro da parte de análise de similares, quem é que conseguiria atender isso. Na época, o Eventic existia também, então, depois de um tempo, ele foi comprado pela Simpla, mas ele existia e eu fiz alguns testes como é que poderia se controlar essas inscrições, né, de forma gratuita, porque o evento é gratuito também, tanto a base de voluntariado como a participação é totalmente gratuita. E sistemas que já existiam também, que tinham no GitHub lá, que eu fiz algumas pesquisas para ver os que já tentavam resolver criando seus próprios sistemas de gestão, né? Lembrando que uma das coisas que eu identifiquei de comum, de problema não resolvido, é o conflito de data e hora, porque a maioria deles se preocupam basicamente com conseguir realizar a inscrição. É esse o objetivo maior. E na entrevista com os stakeholders, ainda mais com a coordenação de extensão, o que eles tinham um maior problema, e com os alunos que organizavam, tinham um maior problema justamente com os caras que não conseguiam realizar a inscrição, ou aliás, não conseguiam participar porque conflitava o horário, e mesmo assim eles anotavam lá que queriam participar, né? Então acabava lotando as vagas lá, e as pessoas não iam porque acabavam conflitando e não tinham como verificar isso de uma forma eficaz, né? E uma das coisas que aí na sessão de entendimento desse problema, nas conversas que eu tive com os stakeholders, com os participantes, e investigação de cenário, verificando as gambiarras tecnológicas, que é um termo bem muito interessante, que é como é que eles resolvem alguns problemas hoje, utilizando algumas gambiarras qualquer. Por exemplo, colocando na planilha de Excel,
Tinha um Excel que eles faziam às vezes, não, nem sempre. Eu cheguei, já estava na terceira edição, então eles tentaram organizar de algumas formas, de várias vezes diferentes. Não, quando eu cheguei estava na quarta edição. Então eles usavam uma planilha Excel, depois tentaram usar o Google Forms, tentaram usar algum sistema como o Eventbrite, por exemplo, mas sempre caía em algum conflito ali de gestão, de centralização, enfim. E tinham vários problemas latentes que eu consegui identificar. Tinha uma matriz enorme de vários problemas que eu conseguia ver como é que existiam, né? Vários problemas que eu via no cenário, né? Então, assim, foi bem rico de muita coisa que eu consegui identificar. Essa é a carinha do sistema, o que eu tinha desenvolvido lá quando eu era estagiário ainda. Então, foi em 2008 que eu era estagiário, em 2010 foi que surgiu esse evento que a gente desenvolveu lá. O script pronto, pode dizer que ele é bem simplão, assim, é bem cara de desenvolvedor mesmo, assim, né? Não tem muito layout, muito bem feito. Mas a gente queria basicamente atender a um problema latente, que é listar as coisas que estão acontecendo durante o evento, data e hora, e deixar o usuário lá marcar o que ele quer e finalizar a inscrição. Ponto. Eu queria simplesmente fazer isso. Nesse momento, a gente já tinha pensado em resolver o conflito de data e hora, tá? Porque isso era uma coisa nossa, não era uma demanda, mas como tinha eu e tinha mais 2 engenheiros de software que estavam trabalhando nisso aí, por mais que fosse por diversão, mas a gente queria fazer um negócio bem feito, e acabou surgindo essa ideia de tentar gerenciar o conflito. E essa ideia foi que eu levei mais à frente também. E foi bem assertivo, porque a coordenação de extensão veio com esse problema, a coordenação, enquanto os alunos que estavam organizando também vieram com esse problema, e foi bem interessante que eu consegui entregar esse valor logo de cara, né, até com um script simples, e ganhei tempo, né, já que entreguei o valor mais rápido de listar e conseguir fazer a inscrição com essa gestão de data e hora de conflito. Eu consegui lançar a mão de outros métodos durante o evento acontecendo, né? Então, quando eu coloquei ele para rodar, eu comecei a monitorar ele. Coloquei o Google Analytics lá para poder monitorar, porque tinham muitos dados que eu não tinha. Não tinha informações como, por exemplo, quem está acessando, quem está participando, independente de acessar ou não, quem está participando do evento, que tipo de dispositivo a pessoa mais utiliza para fazer inscrição, né? Smartphone, PC, né? E de onde essas pessoas mais acessam, de suas casas, da própria universidade, qual é o volume dessas pessoas. Como não tinha um controle muito bom até eu começar a desenvolver isso, não tinha como mensurar, realmente. A gente não sabia quantas pessoas participavam por dia, quantas pessoas procuravam saber do evento. A gente não sabia basicamente nada disso, né? Estava tudo no escuro. Então, quando eu coloquei esse script para rodar, foi justamente para tentar também coletar dados, para começar a criar esse rastro de dados, para que eu conseguisse ter informações que não tinha até então. Foi feita a pesquisa de satisfação quando terminou esse primeiro momento, né, de 2016.1, que foi bem simplesinho mesmo, assim, desse script, só para colocar para funcionar, para eu conseguir ter o start desses outros métodos que eu podia fazer. Então, eu lancei uma pesquisa de satisfação, porque eu já tinha os dados dos alunos, né, tinha os e-mails deles, e alguns telefones também, então eu conseguia ver como é que estava a percepção deles enquanto essa entrega de valor que eu fiz, inclusive, e algumas modificações que a gente fez na comunicação, algumas modificações que a gente fez no processo também de submissão, de realização e de organização como um todo, tá? Tinham várias outras coisas que eu, depois de um bom tempo, eu vim saber que isso é design de serviço, né? A gente começar a projetar a experiência de participação, a experiência de consumo, a experiência da entrega de um serviço de ponta a ponta, né? Eu estava me metendo numa área, estava achando que estava me metendo numa área que era basicamente interface, né? Experiência do usuário enquanto interação num dispositivo, mas eu acabei me metendo realmente num projeto de design de experiência enquanto a organização e projeção de todo o evento. E aí eu fiz bastante análise em cima desses dados, pode dizer que tem uma quantidade enorme de pessoas, né? Mais de 1.500 usuários que acessavam esse sistema. O tempo, você pode dizer que é bem rápido, bem pouco tempo de acesso de cada um,
justamente porque o sistema era muito simples, ele só tinha duas telas, o login e a listagem para poder realizar a inscrição. Ele não tinha mais do que isso, então as pessoas eram bem rápidas, o que mais demorava era encontrar realmente o que a pessoa queria, que era uma listagem de várias atividades. Então eu comecei depois de fazer aquelas análises similares, fazer algumas conversas com algumas pessoas, eu comecei a prototipar, a desenhar, fazer um sketch ali manual mesmo, como é que seria uma nova versão desse sistema, colocando uma cara mais nova, alguns recursos melhores aí, e como mostrou os dados que eu tinha coletado, boa parte das pessoas, basicamente 44% das pessoas, 44 mais 8%, muito mais pessoas acessavam via smartphone do que por PC. Vai ver que só 43% acessavam por PC. Então, ele tinha uma boa margem de pessoal aí que eu tinha que pensar realmente em mobile. Então, comecei a projetar o sistema mobile first. Então, primeiramente, como é que eu conseguiria fazer isso? Aí tive algumas disciplinas de ergonomia, onde eu tive estudos de estequiometria, e antropometria, como é que as pessoas, como é que eu mediria uma boa experiência utilizar um dispositivo onde tem várias funções para mexer numa inscrição, que é um evento matricial. Tinham vários problemas para poder encaixar e ter uma solução simplificada para smartphone, né? Que para PC seria mais fácil colocar muita função, tem mais espaço, mas um mobile tinha esse desafio. Então eu fiz entrevista em profundidade, fiz esse protótipo de papel para poder entender como é que funcionava. Eu fiz umas validações também. A estética dos protótipos também era bem baixa, assim, de média fidelidade, justamente até para entender, para poder que as pessoas tivessem uma proximidade maior, para poder dizer assim, dar a sua opinião sem medo de estar ferindo a pessoa que está perguntando, né? Porque tem muito disso, dessa questão psicológica, quando você vai fazer uma validação de alguma ideia com alguém. Se você levar algo bem feito, algo de um alto nível de fidelidade, algo bem pensadinho, assim, com mais rebuscado, as pessoas tendem a dar menos opiniões, porque acham que a coisa já está pronta, então existe uma trava aí, que a pessoa não consegue dar muita opinião. Então, por isso, eu levava o sketch, a coisa desenhada, porque a pessoa conseguia também rabiscar, às vezes fazia a sua própria versão em outro papel, então a pessoa se sente mais livre para poder opinar, né? Então, eu optava muito por fazer essas validações em baixa fidelidade, às vezes saia meio troncho, assim, uns negócios, mas com essa intenção mesmo, que a pessoa que está olhando vai olhar, que coisa, né? Então, eu acho que eu consigo fazer melhor. E aí eu acabava propondo também uma versão melhor. Isso eu falava tanto com pessoas que tinham muita experiência, como professores, como pessoas que já estavam no mercado de interface, como também com alunos que estavam estudando sobre isso, e professores e alunos também que não eram da área de interface, mas que, por ser baixa fidelidade, eles davam seu pitaco ali muito mais fácil, né? Então fiz a avaliação heurística também sobre as ideias que eu estava elaborando, e fiz algumas validações com usuários neófitos, que são usuários iniciantes, que não são então as pessoas que têm expertise na área de interface, nem expertise na área de protótipo, nada desse tipo. Então são os neófitos, são pessoas que estão começando a utilizar o programa, né? Então, um salto que deu aí é que na primeira versão de 2016, quando na segunda versão de 2016.2, no caso, a gente tinha feito já uma boa aliança com vários outros stakeholders aí, inclusive algumas pessoas de períodos mais avançados na área de design. Então, surgiram algumas interfaces bem mais produzidas. Eu passava muito das coisas que eu tinha descoberto, né, com as minhas pesquisas, e ficava alinhando com algumas pessoas que tinham uma percepção estética muito mais apurada do que a minha, lembrando que eu estava começando em design ainda. Então essa aliança, essa parceria foi muito legal, foi muito enriquecedora, que eu aprendi bastante sobre estética e aprendi bastante sobre composição para divulgação também. Foi bastante rico, teve muita coisa que foi desenvolvida nesse momento.
e aí essa versão que foi para o ar, eu desenvolvi, né, reprogramei o sistema para que ele coubesse no smartphone. Ele não é um aplicativo, ele é um, um sistema responsivo, então ele funcionava bem para a tela de smartphone, tanto para 5 polegadas, 7 polegadas e 8 polegadas, funcionava bem, ele se adaptava legal, até 7 polegadas, um tablet funcionava legal. Para a web, ele ficava um pouco maior, aí ia para um redimensionamento, então ele conseguia se adaptar para funcionar bem na web, mas ele era mobile first, então tinha que funcionar primeiramente muito bem no smartphone. Aí na versão 2, já teve uma questão de roadmap aí, porque aí teve 2016.2 e 2017, 2017.1, já tinha um roadmap aí com várias descobertas que eu tinha feito. Lembrando que aquilo que eu falei de monitoramento, de pesquisa em profundidade, de pesquisa quantitativa, pesquisa de satisfação, todo o semestre estava rodando constantemente. Prototipação, validação, então o final do semestre, todo o final do evento, na verdade, eu passava o semestre inteiro nas disciplinas que eu estava pagando, utilizando os mesmos e mais e outros métodos complementares que eu ia aprendendo para poder melhorar ainda mais a experiência dos usuários nesse projeto que eu estava desenvolvendo. E aí, quando foi nessa versão 3, já existiam várias outras coisas que eu tinha identificado lá no início e comecei a entregar aos poucos, né? A história de entregar valor realmente ao que importa, entregar para cada stakeholder aquele valor que importava. Então, primeiramente, eu resolvi um problema latente, que era gerenciar a inscrição. Gerenciei a inscrição num ponto... coloquei um momento único de inscrição, para a coordenação conseguir consultar os dados lá. Eu gerava, naquele primeiro momento, um relatório via script de banco de dados mesmo, gerava um relatório lá de participantes. E aí, quando foi esse terceiro momento, já comecei a gerar um dashboard, uma área, não dashboard, mas uma área de administração, onde eles conseguiam consultar os inscritos por curso, conseguia ver ali quem, para marcar e gerar o certificado. Tinha a área de submissão também de atividades. Eu comecei a colocar cada vez mais funcionalidades, porque eu estava galgando degraus de soluções de problemas latentes. Então, eu tinha muito problema latente para poder resolver, eu comecei a colocar ele numa ordem para poder atender aos poucos, né? Coloquei uma priorização para cada coisa, dependendo estava colocando isso como PMG, então eu fazia essa diversificação. Lembrando que tudo isso era eu sozinho, né? Do início ao fim, eu fazia a pesquisa, programava, testava, colocava para público, tinha que estar dando manutenção, testando e fazendo todos os métodos, então era eu sozinho para poder fazer tudo isso. Até peguei algumas parcerias, como eu falei, o pessoal de engenharia também colaborou um pouco, engenharia de software lá na UPE, eu peguei algumas parcerias também, depois de um bom tempo, mas até então eu estava só sozinho. E eu consegui fazer, aí tem um área de certificado, então as pessoas não precisavam mais procurar a coordenação de extensão, que era uma dor latente deles. Todo final de curso tinha que ir lá na extensão e poder solicitar, para poder solicitar o seu certificado de participação, que vale horas lá para os alunos de todos os cursos, ele tem uma quantidade de horas para poder computar lá no seu curso, né? Então isso era importante tanto para os alunos, era importante, e para a coordenação de extensão era essencial que a gente conseguisse resolver isso, né? A gente enquanto time que estava organizando o evento, conseguisse resolver para diminuir essa demanda enorme que existia. Imagina 1.600 alunos, pelo menos 10% disso aí, numa segunda-feira, batendo na porta da coordenação de extensão para obter o seu certificado. E ninguém queria esperar, obviamente, né? O cliente sempre tem razão e sempre quer ser atendido o mais rápido possível. Então, eu tinha essa parte de baixar o certificado, então eu gerava um histórico já para os alunos, né? Como eu tinha começado em 2016.1, 2016.2, 2016.3. Então, quem participou desde lá no começo, mesmo com o MVP, a versão 0 ali, eu fui aumentando, fui incrementando o sistema, não fui deletando. Então, eles tinham os dados já de histórico lá, eu consegui obter
eu consegui fazer esse backup, consegui atualizando o sistema junto com os dados das pessoas, para eles não perderem acesso e a experiência de participação no próximo semestre fosse o mais fluido possível, porque ele já tinha se cadastrado anteriormente, né? Estava pensando, lembra que eu acabei caindo de paraquedas no design de serviço, né? Então, uma das coisas que tinha, aí acabou tendo uma solicitação também por Avatar, que foi uma integração com a comunicação até, uma estratégia que foi para gerar um engajamento interessante do pessoal, porque eles acabavam colocando o nome lá em algum lugar, nas redes sociais, a gente monitorou bastante a mídia social. Vocês colocavam a hashtag, eu vou participar do Integra CAA 2017, 2016. Eles gostavam de publicar suas fotos do evento, então eu fiz com que o sistema gerasse também um avatar. Ele tirava a foto, por mais que seja web, mas eu interagia com a câmera do dispositivo, tirava uma foto e ele customizava aquela foto lá como fosse um pop art lá, porque cada semestre tinha um tema específico que a gente criava também. Foi outra das ações de marketing que a gente acabou criando, que cada semestre ia ter um tema específico. A gente fez concurso também com os alunos para poder engajar pessoas de outros níveis do curso de design, professores também. Então, foi uma coisa 360, assim, bastante colaborativo, com muita gente participando enquanto sendo atendido, né? E eu com bastante demanda, né? Óbvio, eu tinha todas as disciplinas e também tinha aí que colocar esse case para funcionar. Era a minha prova de fogo do que eu conseguiria fazer com muito pouco recurso, porque tudo estava hospedado na Amazon, na AWS, naquele ano gratuito que ela dá. Então, eu tinha a expertise de como fazer todo o gerenciamento, né, da AWS, coloquei no ar por lá. Outras coisas aí que acabaram surgindo nos protótipos e nas entrevistas é que eu conseguisse agrupar, né? Então a questão taxonômica da coisa pesou bastante, porque é uma listagem enorme, muitas vezes, de 30 a 40 atividades que aconteciam ao mesmo tempo naquela semana. Como o campus é muito grande, então comportava. E aí o que acabava acontecendo é que as pessoas tinham que enrolar muito para poder encontrar aquilo que estavam procurando, né? Então surgiu a busca, surgiu a categorização, eu fui mudando um pouco o local das coisas na tela para que as pessoas conseguissem acessar. Então a área do usuário seria o histórico lá de outras participações, coisas que as pessoas não acessavam muito e depois ficavam perguntando. O FAQ foi criado justamente para dar explicações para as pessoas que não estavam entendendo como participar, por quê, como é que eu peço certificado, se vai ter certificado, se eu não participar, o que acontece, se eu colocar meu nome e não for. Então, a gente criou um FAQ lá, passou um bom tempo lá queimando neurônio para poder ver quais eram os problemas mais comuns. Lógico que a gente fez pesquisa sobre isso também, lançou uma pesquisa quantitativa para as pessoas colocarem lá quais são os maiores desafios, os maiores problemas que eles encontraram durante a participação de eventos. E aí tinha outros filtros que acabaram sendo desenvolvidos, como a submissão, como eu falei, né? Os alunos, os participantes, qualquer poderia submeter uma atividade através do próprio sistema. Não precisava mais mandar e-mail para a coordenação para que eles conseguissem lá fazer a avaliação. Através do próprio sistema, ele preenchia dados básicos lá e já caía lá na área de administração para que eu desse um ok lá, que o administrador, no caso, lá na coordenação de extensão, desse ok e já conseguisse fazer a coisa realmente andar, né? Andar com o processo de aprovação. Cadastro de monitores, envio de e-mail de alerta, envio de SMS, também que o e-mail de alerta e o SMS era para lembrar as pessoas de ir ao evento, porque uma das coisas que mais apareceu nas pesquisas, quando dizia por que você não foi ao evento, né, porque a gente tinha a listagem de quem foi e quem não foi. Então, perguntar para aquelas pessoas que não foram e aparecia recorrentemente esqueci. Eu não lembrava que era naquele horário, eu fiz a inscrição, mas acabou tendo alguma outra atividade. Então, a gente fazia isso e eu liberei uma feature também que fazia com que a pessoa se descadastrasse da atividade, por assim ir lá e dizer, não quero mais, pronto, e liberava a vaga para outra pessoa.
era bem simples, era com um clique, dar um ok e pronto, já estava liberada a vaga. E também eu dava a opção, coloquei uma opção como as coisas aconteciam muito rápido num trecho da semana, então eu dava a opção assim, de 24 horas antes, a pessoa ir lá e confirmar a sua inscrição. Isso foi uma das coisas que a gente tentou fazer, não deu muito certo, né? Isso aí foi um erro estratégico que aconteceu. A gente achou que isso aí ia diminuir o problema, mas acabou gerando outro gargalo. Aí rapidamente tirei isso do ar também, já para não gerar mais transtornos. Mas aconteceu bastante coisa nesse meio tempo. E na versão 3, né, versão 3, MVP, versão 1, versão 2, versão 3 foi 2017.2, então já tinha outras coisas andando aí, já tinha difundido bastante o projeto, tinha muito engajamento, já tinha conseguido engajamento de vários outros cursos que estavam submetendo suas palestras, estavam submetendo, porque eu tirei, mas a equipe tirou a barreira de participação quando a gente começou a fazer a coisa ficar mais fluida, mais fácil, e a comunicação andou em todas as mídias sociais, falando realmente a linguagem também daquele público, que a gente teve todo um tratamento aí de como é que funciona realmente o evento, como é que funcionava, por que as pessoas deveriam ir incentivando. Então a gente começou a ter muito mais gente participando e depois muitas pessoas de outros cursos, professores e alunos, vinham querendo também participar enquanto organização, que aí foi uma das vitórias grandes para a extensão, que tinha uma dor latente lá desde o início, dizendo que as pessoas não queriam participar, e tem muito pouca pessoa na coordenação de extensão para poder organizar esse evento todo. Então eu acabei tendo esse engajamento muito legal de vários outros cursos, inclusive de marketing, que acabou criando um projeto paralelo, tanto de divulgação e outro projeto também que ligava a georreferência lá da aplicação. Então eles usaram uma aplicação que eu tinha feito para poder utilizar uma disciplina e depois virou um projeto de extensão deles lá, através desse meu projeto. Então tinha georreferência, porque as pessoas, como tinha um campus enorme, os alunos novatos tinham dificuldade de poder se localizar e entender que sala estava acontecendo o quê, né? Então, muitas das coisas que foram resolvidas aqui, que satisfizeram N stakeholders aí e vários problemas. Lógico que tem um monte de coisa que ficou faltando, certamente, né? Não chegar aos pés do que um Event Tree tem de possibilidades, de dashboard, de nada. Basicamente, os dashboards que tinham eram gerados pelo Google Analytics, tá? Que eu começava a monitorar mais a minúcia mesmo, os eventos, e fiz várias configurações no Google Analytics, que era a ferramenta que eu tinha na época para fazer o monitoramento. Então, essas features que estão listadas foi justamente coisas que foram desenvolvidas, né? Painel do admin, check-in de presença. Então, dentro de sala de aula, como o sistema era muito rápido, ele abria em coisa de segundos, assim, 2 segundos ele já abria a listagem para o professor lá, com o seu login e senha, entrar e conseguir dar o check-in às pessoas que estavam lá. Nesse check-in já estava disponível o certificado na mesma hora para as pessoas. Bastava ele fazer essa lista de presença ao final do evento, ou ao final da atividade que estava fazendo, né? Ou então só preenchia a lista de presença também, que era gerada pelo sistema até, e gerava em Excel, gerava em PDF também. Assinando, eles só pegavam um por um lá no sistema, dava o check-in e acabou. Automaticamente já existia o certificado gerado. Esse sistema foi entregue, né, para a Federal, né, depois de desenvolvido, ele acabou indo para a comunidade acadêmica, coloquei no GitHub, e ele foi colocado como software livre, fiz uma entrega lá, foi toda uma cerimônia. No último evento que eu participei foi justamente esse de 2017.2, né? Então no segundo semestre de 2017 fui homenageado na época, né, como uma das pessoas que reorganizou, né, reprojetou o Integra, a Semana Integra. Nesse meio tempo fui chamado também para outras unidades do campus, não só do campus, mas da Universidade Federal. Eu levei esse projeto para Recife também, que lá tinha um curso de publicidade e o curso de design
que também estavam batendo cabeça com a organização dos seus eventos lá também. Então foi um case, por isso que eu estou trazendo esse case, porque ele me trouxe bastante visibilidade, muito trabalho e uma visão holística de todas as coisas que eu deveria me preocupar. A única coisa que não tem nesse projeto é justamente a área comercial, tá? Porque o evento basicamente é gratuito, mas a gente vendia o evento basicamente para as pessoas da comunidade em geral, não somente de quem está lá dentro. A gente tinha que vender e através de mídia social, através de campanhas nas redes disponíveis da própria federal, utilizando meios de comunicação convencionais também, porque a gente tinha abertura com o setor de comunicação, a assessoria de comunicação também levava também para a televisão, levava para alguns portais locais essa divulgação como um evento da própria federal, organizado pela coordenação de extensão. Então eu ganhei bastante trabalho, né? Mas eu também ganhei bastante aprendizado com várias coisas que foram acontecendo no decorrer desse case. E algumas coisas que eu aprendi, né, com isso, para finalizar, primeiramente, né, tem que entender e diferenciar duas coisas, necessidades e desejos. Muitas vezes, quando eu estava conversando lá logo no início, eu era inexperiente ainda na entrevista com o usuário. Isso se tornou mais efetivo, né? Uma coisa mais estruturada com o tempo que eu fui praticando bastante. Mas logo no início eu identificava muitos desejos. Eu queria que tivesse tal tipo de funcionalidade. Queria que geolocalizasse, queria fazer N coisas que na verdade não era o que resolvia um problema que ele precisava naquele momento. Uma vez que a inscrição era num papel, ele não precisava de um georreferenciamento, ele precisava centralizar essa questão da inscrição, para não perder a inscrição de alguém, para não ter problema de escrita errada. Então, essa questão de ver necessidade e desejo é o que eu aprendi bastante logo no começo, a identificar isso, até para poder ranquear, né, necessidades, ver o que realmente conseguia entregar valor, né, com o menor valor, o maior valor possível para aquelas features que estavam na listagem, né. Quando tem uns stakeholders diferentes, é ótimo porque eu consigo complementar a visão desse problema. Então, quando eu tinha a coordenação de extensão, a diretoria, os alunos, professores, os coordenadores e os monitores do próprio evento, os palestrantes e a comunidade geral mesmo, fora da academia, eu conseguia pegar percepções da mesma coisa que fizeram com que a gente formatasse até melhor o nosso plano de comunicação, porque estava muito formatado logo no início para a academia. Parecia que era um evento científico, inclusive, mas não, era evento de integração, não era evento científico. Então essa visão holística colabora bastante. E a questão que eu comentei logo no início de gambiarra tecnológica. As gambiarras tecnológicas são ótimas, que você vê como é que as pessoas resolvem seus problemas utilizando coisas simples, como anotar no papel, como a forma como a pessoa anota no papel, inclusive, é interessante, porque ela pode ser que anote de uma forma diferente, pode ser que anote lá de forma como numa estrutura específica. Então isso é interessante identificar como é que as pessoas lidam com essas gambiarras tecnológicas, né? Que tecnológica está aqui como técnica mesmo, não como tecnologia eletrônica, tá? Isso como técnica. E envolver outras pessoas, né, outras parcerias é muito bom, é essencial. Como envolver outras pessoas da parte de comunicação, também tem um curso de comunicação lá no interior, envolver outras pessoas de outras disciplinas e outros períodos, é isso que eu queria dizer, períodos mais avançados, pessoas que já tinham algum tipo de expertise no mercado, até de publicidade ou de design gráfico, e logo depois também seria algumas pessoas de engenharia da computação, de sistema de informação, lá de outra universidade, né, a Universidade de Pernambuco, ficava bem perto dali também,
e do centro de informática em Recife também, eu trocava ideia com algumas pessoas. Então, consegui pegar outras parcerias, né? A agência de comunicação que tinha dentro da Federal também colaborou bastante com que a gente conseguisse fazer um projeto muito bom juntos, projetar esse serviço como um todo, né? E uma coisa que eu aprendi também é essencial ficar planejando constantemente esse produto, porque os cenários vão mudando constantemente. E outra, as coisas, quando você atende, eu aprendi isso na prática, né? Quando vai se atendendo as necessidades básicas dos usuários, como, por exemplo, atender a inscrição. Então, no momento que a inscrição está consolidada, acabou, esse assunto não se comunica, não se fala mais sobre esse assunto, existem N outras coisas logo depois que se tornam latentes. Então, você vai solucionando uns problemas básicos e vão começando a surgir problemas mais casca-grossa. Então, o cenário vai mudando. Não quer dizer que você vai ter que ficar modificando a inscrição o tempo todo, mas sim que logo depois da inscrição pode existir outra coisa complementar à inscrição, como aconteceu com a integração com mídias sociais, por exemplo, né, que foi uma coisa que solicitaram bastante por conta de até uma recorrência de perca de senha, perca de acesso. Então, as pessoas sugeriram até, eu achei muito interessante isso, a integração com mídia social, que naquele momento, até hoje, inclusive, é muito comum as pessoas terem conta em várias mídias sociais, como uma conta no Google, por exemplo, ou uma conta no Facebook, ou uma conta em alguma outra plataforma como LinkedIn, e aí as pessoas conseguem fazer o login no teu navegador, já está lá logado o LinkedIn ou o Facebook, e vai lá e só diz, quero acessar através da minha conta do Facebook. E aí não tem que estar com login, senha e nada. Então, tem que analisar esses momentos que existem também, né? Os usuários, eles tem uma característica interessante que eu achei muito legal, é que os usuários, eles se acostumam muito bem com as coisas boas e com as coisas ruins. Porque as coisas ruins, eles se acostumam porque o ser humano, inclusive, ele se adapta muito fácil às coisas. Se adapta, não que seja fácil enquanto um estado de dedos, mas as pessoas se adaptam, né, às coisas. Então, quando você cria algo, imagina as coisas que foram criadas antes de 2010 e pós 2010, tá? Quando você cria algo e coloca aquilo no mercado para as pessoas utilizarem, e aquele algo já foi feito, já foi colocado para uso, muitas pessoas vão identificar aquilo como o que tem para hoje. E é a forma como deveria ser feito. Então, com essa identificação, o que acontece? Elas acabam se acostumando, e mesmo que você proponha algo melhor, acabam amarrados à primeira forma como foi apresentado, porque já está comum, já virou algo consolidado na cabeça, no modelo mental das pessoas, como aquilo é algo no formato como deveria ser realmente. Até que surjam novas necessidades e sejam apresentados também novas formas que entreguem um valor tão grande que eles acabam tirando, modificando aquele modelo de que era daquela forma e acabam adaptando para novas formas que foram projetadas. Então, essa parte do ser humano se adaptar também o que é bom e o que é ruim é justamente isso. O modelo mental do ser humano, ele vai se comportar de acordo com como ele vai ver o valor na coisa, né? Quando ele vê o valor de obrigação, inclusive, que é aquela ideia que eu estava falando logo no começo, sobre o que tem para hoje, então ele vai se adaptar àquilo ali, né? Porque não tem, é como se não tem com quem brigar sobre isso, eu não vou fazer revolução, né? E quando você apresenta alguma coisa boa, que entrega um bom valor, acaba que muitas vezes quebra essa barreira e diz, não, cara, aquilo que eu estava fazendo antes, né, não significa que era da melhor forma, era só o que tinha para aquele momento. E muitos usuários acabam chegando nessa conclusão facilmente. E a coisa que mais pesa em todo o projeto é que tem que ser tomadas decisões de projeto mesmo, né? E isso eu levei para vários outros trabalhos que eu fiz posteriormente a isso também, é que a equipe, ou ser, no caso eu estava sozinho lá, né? Mas eu também contava com toda a equipe da coordenação de extensão, dos participantes lá,
para tomar algumas decisões que não são explícitos através dos dados, às vezes. Não está escrito no cenário, requer um bocado mais de análise para poder entender se faz sentido ou não. E muitas vezes tem que tomar decisão porque, primeiro, o escopo pode ser muito grande, mas o tempo está acabando. Então, na briga entre tempo e escopo, às vezes o tempo acaba ganhando mesmo. Muitas vezes o tempo acaba ganhando. Então, por isso é bom sempre ter um bom planejamento e um objetivo explícito, específico, do que você quer atender, né? Como eu falei, eu estava atendendo coisas latentes, coisas muito que entregavam um valor muito grande com uma feature pequena. Então isso era mais difícil de se errar, né? Não que não pudesse errar também entregando essas coisas, mas é mais difícil errar porque você não se envolveu com todo um processo para poder errar todo o processo. Me envolver com pequena parte daquele processo. E aí outra coisa, e para complementar isso, a gente às vezes tem que tomar uma decisão de o que a gente vai fazer agora. Né? A gente vai atender isso agora, ou vamos protelar essa decisão lá para frente, porque você precisa realmente ter mais dados, precisa ter mais confiança naquilo. E outra, às vezes a equipe, que aconteceu isso algumas vezes, eu ou a equipe de extensão não tínhamos a ideia de como fazer tal coisa, como no caso da comunicação, como no caso do design gráfico. Então a gente confiava na expertise daquela pessoa que tinha aquela informação. Até na questão de análise de dados também, consultei algumas pessoas que me deram algumas orientações que eu não estava vendo explicitamente lá, né? Então eu confiava na ideia das pessoas que eu estava consultando, né? Então o design gráfico ele vai ter lá a expertise dele, confia que ele vai conseguir fundamentar aquilo que está desenvolvendo. O cara que está lá tá organizando o evento, está projetando como é que vai ser a questão dos crachás, a inscrição e tudo mais, se o cara já tem aquele expertise de organização, deixa o cara organizar, ou deixa o cara fazer a comunicação, deixa o cara fazer a venda, porque aquela pessoa tem expertise em fazer aquilo ali. Então, nem sempre tu tem que conhecer de tudo e entender todo o cenário, mas muitas vezes tem que confiar realmente nas pessoas que estão ao redor participando daquele projeto, né? Então, é uma coisa que eu levei bastante na minha vida em confiar na expertise das pessoas. E com algumas coisas, será que eu faria alguma coisa diferente? Fiquei pensando assim, fiz muita coisa nesse projeto e errei algumas vezes, né? Provavelmente deve ter errado mais do que eu imagino até, né? Porque a análise só vem com o tempo, né? Você vai começando a revisitar. Será que fazer alguma coisa diferente, assim? Naquele momento, as decisões que foram tomadas, elas foram baseadas em muita coisa que estava acontecendo mesmo. Então, o que acontece? Eu não tenho muito o acerto e nem o erro naquele momento. Eu tinha o que eu conseguia fazer. O que eu conseguia fazer naquele momento e, por sorte, eu não atribuo a sorte, mas eu atribuo muito a realmente estar fazendo um bom trabalho, a realmente estar sendo guiado por uma boa fundamentação daquilo que estava sendo feito, por boas pessoas que estavam ao redor também. Então, eu atribuo muito a isso, que deu muita coisa certa. Né? Então, era o que dava para fazer naquele momento, né? Enquanto a recurso e tempo para fazer. Eu poderia ter explorado mais protótipos em alta, né? É uma coisa que, depois que passou essa fase, eu comecei a me especializar cada vez mais, a exercitar muito mais, fazer prototipação mesmo com outras ferramentas. Já usei Ashore, já usei Figma, já usei XD, já usei alguns outros programas que tem de prototipação, até Illustrator e Photoshop também, para fazer protótipo, para testar realmente questão estética ali que pegava bastante no primeiro momento, quando eu iniciei o curso, não tinha lá essa capacidade tão grande, tão bem exercitada, né? Então eu tive que pedar um pouco para poder resolver. Então podia ter prototipado mais, podia ter exercitado mais isso. E eu podia ter tentado também utilizar algum sistema pronto. Eu lembro que eu fiz isso do zero, né? A partir do zero desse programa.
Eu podia ter feito isso, utilizado um programa pronto, como eu pesquisei alguns do GitHub, e até tentei fazer isso, mas a flexibilidade era muito baixa, e eu teria que aprender de novo todo a arquitetura daquele software que foi desenvolvido para poder adaptar ele à necessidade. E eu estava muito com o mindset de que eu precisava adaptar o troço à pessoa, às pessoas e aos participantes e ao cenário, e não fazer o contrário. E não pegar um cenário, por mais que tivesse bagunçado, mas depois de modelar direitinho algumas coisas ali, eu não podia pegar algo que ia estar pronto numa visão de alguém, né? Porque eu pego um software pronto e tem a visão de alguém ali, dos engenheiros, das pessoas que construíram. E pegar essa visão e tentar colocar isso como replicável, colocar isso como um modelo único que resolveria as questões para aquele meu cenário. Eu testei alguns que não deram certo, inclusive. Ficava sempre faltando alguma coisa. Certamente, porque não foi feito para aquele cenário. Então eu consegui pegar, eu consegui testar, mas eu vi que não ia se adaptar. Então eu poderia ter testado outras formas, de ter até pego esse formato pronto já que já existia e tentado só colocar ele para funcionar. Pode ser também. Podia ter economizado muito meu tempo, e talvez aí que tem a questão, é um trade-off. E talvez eu não tivesse tido a imersão tão grande que eu tive no problema, né? E que aí eu consigo explicitar muito melhor as coisas que aconteciam, os problemas que estavam acontecendo, justamente porque eu tive que identificar no âmago da questão o que eu tinha que resolver para poder programar aquilo, né? Para poder colocar a feature mais adequada e minimamente viável para aquele momento, né? Então, provavelmente isso fez com que eu tivesse um aprendizado maior. Mas poderia ter cortado esse caminho. Poderia. Hoje eu conheci vários outros programas que cortariam esse caminho. Mas fica aí, talvez, um aprendizado, talvez uma dica, não sei. Que mais? Que acontece? No final da história, né, depois de algumas evoluções, né, como fazer as pesquisas de satisfação, então, no final, eu tive essa última pesquisa realizada, o de cima é enquanto a layout, estética e abaixo a facilidade de uso. Isso significa o quê? Ele tinha uma escala Likert, né, que o usuário respondia lá e dizia, tinha toda uma introdução logo no começo, não peguei só um recorte aqui da resposta, mas tinha toda uma introdução explicando que a pessoa respondesse de acordo com a sua experiência na plataforma, né? Então, quanto a layout estético, pode ver que ficou 3-5 aí, 35% das pessoas achando que foi ótimo, né? Porque tinha uma nomenclatura também, péssimo a ótimo, né? Então, o bom, o regular, bom e ótimo tiveram a grande maioria das respostas. Isso foi uma baita de uma vitória para um sistema que foi feito do zero e em casa, bem artesanal. E quanto à facilidade de uso, o regular, bom e ótimo também foi uma grande satisfação ter essa pontuação, porque a gente tem ali 42% das pessoas que acharam ótimo, 42% das pessoas que foram 81 respondentes nesse momento que eu fiz o recorte, né? Lembrando que era mais de 1.000 pessoas e certamente isso deve ter passado aí, que eu resgatei esses números de um recorte que eu tinha feito na época até, do começo da pesquisa. E depois eu evoluí um pouco mais o projeto, né? Eu criei um design system para ele, criei não design system, mas criei um style guide para ele, tinha alguns pontos de melhoria que eu acabei fazendo, e essa estética que ficou na plataforma atual, né? Que ele basicamente tem aquilo que as pessoas mais precisam, né? Data e hora, tinha um conflito de horário que ele resolvia. Tem outras telas também, que não estão aqui, mas ele resolvia de uma forma bem sucinta. Você fazia o login, caía no evento atual e você via lá a programação do dia, que era como é matricial, né? Qual é o dia, você escolhia e você já via as atividades daquele dia ali.
tinha a questão da categorização também, da busca, mas esse foi o final do projeto. Bom, é isso. Espero que tenha gostado e ficou um tanto quanto grande, mas foi uma questão de resumir aqui 2 anos de projeto, né, com vários problemas acontecendo nele, várias coisas que eu tive que aprender para esse case. Espero que tenha sido explicativo, né, espero que tenha sido compreendido, né, a coisa que como eu resolvi, como eu acabei chegando no problema e como eu cheguei na solução, né? E qualquer dúvida que tiver, eu fico aberto aí para tirar qualquer dúvida, para poder trocar ideia e até melhorar alguns entendimentos que passaram aqui batidos.